Ontem nós fizemos a live da sétima temporada, sétima imersão, a live 7.1, e a gente começou a falar, começou a live, eu comecei a falar que eu considerava a Bimodais uma startup, e aí o Renato disse, mas a startup é isso, a startup é aquilo, e aí começou o que é uma startup, e aí eu acho que aí está a base, né, do que eu penso sobre a Bimodais. Nós somos uma startup e o que a gente faz é a criação de conceitos. Nós somos uma startup da visão, nossa missão é mudar a visão das pessoas. E aí quando o Túlio apresentou, né, também na live aqui dos Bimodais, a 9 Weeks, são 9 semanas para as pessoas poderem empreender, o Túlio também é uma startup da visão. Todas as startups educacionais, toda a área educacional trabalha com a visão, né? Então, só que nós somos uma startup que nós não organizamos, né, a visão dos outros, nós estamos criando a visão. Então, quando a gente pega, por exemplo, o conceito startup, existe o conceito exógeno. Isso aí é assim que as pessoas pensam. E geralmente o pessoal fala assim, não, mas é isso que o mercado chama de startup. Mas é exatamente isso que faz uma empresa, uma organização que quer criar conceitos, quer mudar a visão e quer criar novos conceitos. A gente não aceita conceitos prontos. Os conceitos que vêm, a gente dá uma arredondada e vê, não, realmente ele é muito bom, ele se encaixa da seguinte maneira, ele precisa ser escovado, ele precisa ser trabalhado, para que ele possa, né, ter a visão bimodal do conceito. E aí então eu vou escrever um artigo do que eu considero o que é uma startup, questionando a visão tradicional, a visão que todo mundo usa, e propondo uma nova visão, que é a função de uma startup conceitual, né, que desenvolve conceitos e que tem como objetivo melhorar a maneira que as pessoas enxergam esse novo cenário. Hoje eu estou começando e eu quero agora, de maneira diferente, esgotar, né? Eu estou há uma semana visitando a cidade do Gustavo Caetano. É assim que eu acho que eu me sinto. Eu não li o livro dele, eu visitei a cidade dele, eu visitei, né, os conceitos dele, eu visitei a forma dele pensar. E eu vi o que tem de interessante na forma dele de pensar, o que é boa na forma dele de pensar para o Nepô, o que é bom na forma dele de pensar para os meus alunos, os meus clientes. E aí você faz uma análise, item a item. Eu estou agora com uma nova metodologia de leitura, né? Eu vou selecionando os trechos, vou pegando, estou lendo no Kindle e no celular, e vou dividindo, vou marcando, quer dizer, então eu estou numa nova metodologia, então eu tenho muito mais capacidade de análise hoje. Então eu com esse modelo, eu sinto que eu entrei na cidade dos conceitos do Gustavo Caetano. E aí a gente vai absorver. Então a primeira coisa que eu preciso me situar é dizer o seguinte, quem é o Gustavo Caetano? Aonde ele se encaixa? Como é que em que casinha que eu coloco ele? Para depois então entrar, né? Eu estou entrando na cidade, é uma cidade grande, é uma cidade pequena, é uma cidade média, é serra, é mar, né? É montanha. Qual é a cidade? A cidade dele, ele é um empreendedor, né? Em que ele está no mercado e ele conseguiu fazer com que a startup dele seja uma macro startup, né? No caso, por exemplo, da Bimodais, a gente trabalha com a ideia de micro startup, com startup individual, ou como disse o Renato ontem, a gente é uma eu presa, e essa é o caminho do nosso sucesso endógeno, é o caminho da minha felicidade, e do Gustavo Caetano não. Ele é neto de um empresário que tinha uma firma de cortiça, né, que foi surpreendido pelo isopor, e ele é um cara que pegou lá o gen
do avô dele, e ele quis criar uma estrutura grande, ele queria ser grande, e você vê claramente que não é aquele papo do Napoleão Hill. Ele fala muito pouco em dinheiro e fala muito mais em propósito e realização, que é o espírito, né, que está aí presente em todos os empreendedores. Dinheiro é bom, mas é consequência, né? Então, eu primeiro preciso situar. Então, ele é um empreendedor, ele é um empreendedor que quer mudar a forma como as pessoas fazem as coisas, diferente de mim e dos bimodais que querem mudar a maneira que as pessoas pensam as coisas. E ele escreve um livro. O livro dele ele vai apresentar, vai tentar ajudar outras pessoas que querem mudar a forma das pessoas fazerem as coisas. E aí você vai ter nesse livro uma série de coisas interessantes. Porque ele faz parte da renascença. A gente tem falado sobre isso. Nós estamos vivendo uma renascença. Toda vez que chega uma mídia descentralizada, nós temos uma renascença. Foi o que aconteceu ali no final da Idade Média, na chegada da prensa, em que você teve vários e vários empreendedores renascentistas, tanto que mudaram a forma de pensar, como de agir. O Gustavo Caetano, ele se apresenta ali como um industrialista. Ele abraçou o Klaus Schwab, aquela ideia da quarta revolução industrial. E aí nós temos esse problema, que não é um problema do Gustavo Caetano, é um problema, de maneira geral, de todos os empreendedores. E eu falei isso ontem, dizendo que as teorias que serão abraçadas no mercado são teorias que não são as que estão mais próximas dos fatos. E aí eu situaria três grupos de pessoas que pensam a sociedade hoje. O pessoal das organizações tradicionais, os empreendedores e nós que somos aqui as startups da visão. Então, os empreendedores, eles, apesar de estarem fazendo coisas bacanas, apesar de eles estarem ganhando dinheiro, apesar de eles estarem mostrando que tem um potencial enorme para criar, necessariamente eles não têm as melhores teorias. E talvez se eles tivessem as melhores teorias, que essas teorias não são, por enquanto não são populares, eles poderiam estar fazendo muito mais e poderiam estar disruptando de forma muito mais consistente. Então vamos lá. Eu vou trabalhar nesse livro do Gustavo Caetano, não vou ter pressa, quero deglutir agora, depois dessa leitura de quase uma semana, mergulhando no livro, isso aí. É isso aí, pessoal. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup conceitual, e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.